Olá, eu me chamo Rodrigo Valentim e esse é o canal No Princípio Era o Verbo. O tema de hoje é: não deis lugar ao diabo. Nos últimos tempos, surgiu na igreja da América Latina um movimento chamado Batalha Espiritual. Algumas verdades foram inseridas nessa teologia, porém, alguns problemas também surgiram junto com ela. Um ponto específico que a teologia da batalha espiritual propaga é essa igualdade entre Deus e diabo, essa luta, esse confronto. No século 3 a.C., um movimento chamado Zoroastrismo, do seu precursor Zaratustra, do Império Persa, também apregoava essa dualidade, esse dualismo entre o bem e o mal. 3 séculos depois de Cristo, um filósofo cristão chamado Manique inseriu na doutrina da igreja, na doutrina cristã, essa questão também de bem e mal, de luz e trevas, espírito e carne, esse dualismo que faz muito mal, porque se nós entendermos que Deus e o diabo têm forças opostas e que são opositores, podemos entender que a nossa batalha ela corre o risco de ser perdida, de ser derrotada, porque não necessariamente Deus vai vencer. Se Satanás tem o mesmo poder de Deus, temos 50% de chance de sermos vitoriosos. Para entendermos quem é Satanás e quais são os meios e as formas que ele atua, vamos ler alguns textos bíblicos e vamos, no final dessa resolução, compreender se Deus tem a soberania, se ele é sobre o diabo ou se devemos temer em sermos derrotados pelo Satanás. No livro de Ezequiel, capítulo de número 28, do 12 ao 19, nos dá um relato de quem é Satanás. E alguns podem dizer que aqui a profecia está falando especificamente do rei de Tiro. Porém, nós vamos ver alguns pontos, por exemplo, aqui citando sobre o Jardim do Éden e de que ele era, desde o início da criação, que não pode remeter ao rei de Tiro. Vamos ler o texto. Diz assim: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferido da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que fostes criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei, profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei em cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados em ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais serás para sempre. Entrou a iniquidade no coração de Satanás. A vaidade o tomou e o fez desejar a mesma posição de Deus. Isaías 14, 12 ao 15 vai falar exatamente sobre isso. Diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E, no monte da congregação me assentarei,
da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Esse era o desejo de Satanás. Ele tinha desejo de estar na mesma posição, de ocupar o mesmo status, a mesma posição, a mesma altura, soberania que a do Altíssimo. Mas ele foi lançado na terra. Ele foi lançado e hoje ele tem ação na terra. Ele age sobre os filhos de Deus e sobre aqueles que são filhos da desobediência. Porém, quais são as áreas que Satanás atua? Vamos citar alguns exemplos. A Bíblia diz, primeiramente, só para nós concluirmos, que ele tinha vários nomes e tem vários nomes. Em Apocalipse 20, do 1 ao 3, diz que ele é o dragão, a antiga serpente, sim, a antiga serpente que enganou Eva e deu do fruto que era proibido do conhecimento do bem e do mal para que ela e Adão comessem e pecassem contra Deus. O diabo e Satanás. Em 2 Coríntios 11, 14, diz que ele transfigura-se em anjo de luz. Em João 8, 44, diz que ele é homicida, mentiroso e pai da mentira. Apocalipse 12, 9 diz que ele é enganador. 2 Tessalonicenses 2, 9 diz que ele é o iníquo, que faz sinais e maravilhas para enganar. Em outras palavras, ele é homicida, ele é mentiroso, ele é enganador. E ele tenta tanto os cristãos quanto não cristãos a serem enganados e a pecar contra Deus. Portanto, o objetivo de Satanás é esse, é fazer-nos pecar contra Deus. Assim como ele fez Adão e Eva pecarem, esse é o intuito dele. E a Bíblia diz em Romanos 3, 23, porque todos pecaram em Adão, no Éden, e destituídos, separados, apartados estão da glória de Deus. Foi devido a essa tentação. A tentação, primeiramente, da antiga serpente e a conclusão, a concepção dessa tentação através da volição e atitude do homem. Ele atua, então, tentando nos cirandar. A Bíblia diz em 1 Pedro 5,8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele tenta nos tragar. Ele tenta encontrar alguma legalidade, alguma brecha, alguma oportunidade que nós damos para que ele possa nos abocanhar, para que ele possa entrar e fazer desgraças. A Bíblia fala que ele tentou cirandar Pedro, e através da intercessão, Jesus orou por Pedro e não permitiu que o diabo o cirandasse. Em Jó também nós vemos esse relato. E apesar de estar escrito que Jó era um homem justo, reto, e que seguia os caminhos do Senhor, no capítulo de número 42, o próprio Jó diz, eu o conhecia, Senhor, ó Deus dos exércitos, de ouvir falar, mas agora, depois de tudo isso que eu passei, conheço de contigo andar. Então Jó efetivamente não conhecia a Deus. Por isso que Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse com ele. Mas depois de tudo aquilo que ocorreu, ele passou a andar com Deus, viver com Deus. E nós temos essa oportunidade hoje, em Cristo Jesus. O 2 Coríntios 4, do 3 ao 4, diz, mas se ainda o nosso evangelho, o evangelho de Cristo, está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século, Satanás, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho de Deus na face de Jesus Cristo. Então, ele tenta nos cegar. Ele tenta cegar o entendimento dos incrédulos. É como aquela parábola do semeador, que lança a semente, e a semente ela começa a gerar um fruto, mas logo vem Satanás e arrebata essa semente para que ela não produza frutos. Esse é o intuito, esse é o objetivo. Esse é o foco de Satanás. Mas agora eu quero te dar uma boa notícia. Aqueles que estão em Cristo Jesus, eles não podem ser tocados por Satanás, não podem ser tocados pelo diabo. Eu vou dar inúmeros exemplos aqui de que você pode ficar tranquilo, em paz e em Deus. Hebreus 2, 14 e 15 diz, visto como os filhos, nós, participam da carne e do sangue, nós participamos da carne e do sangue,
também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse os que por toda a vida estavam sujeitos à servidão. Jesus veio em carne. Ele se esvaziou de si mesmo. Houve o esvaziamento de si para que ele viesse em carne. E através dessa vinda, do sacrifício da cruz, ele aniquilou o que tinha o império da morte, o diabo, e nos livrou. Em Colossenses 2, 14 e 15 diz: Jesus, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a lei, a qual de alguma maneira nos era contrária, porque era impossível de ser cumprida, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz do Calvário, ele cravou. E despojando os principados e potestades, deles triunfou em si mesmo. Ele triunfou sobre os principados e potestades, sobre Satanás e seus demônios. Ele tem o triunfo sobre eles. E foi na cruz que ele triunfou sobre eles. Em João, Evangelho de João 12, 31 e 32 diz: agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo, Satanás. E eu, disse Jesus, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Jesus na cruz do Calvário expulsou o príncipe deste mundo. Ele acabou com a legalidade de Satanás sobre os filhos de Deus. Em Tiago 4,7, há uma orientação do apóstolo, irmão de Jesus, para nós. Diz o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Se sujeitem a Deus, sigam a vontade de Deus. Resistam às tramas, às trapaças, às investidas do diabo, e ele fugirá de vós. Ele fugirá de vocês. 1 João 3,8 diz que Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Por fim, quero citar mais 2 textos que vão te dar a garantia e a certeza de que Satanás não tem poder sobre a sua vida. 1 João, capítulo de número 5, verso 18, diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado, nasceu de novo, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. E além de tudo isso, você tem poder sobre o diabo. Em Lucas 10, 19, Jesus declara aos seus discípulos, e isso serve para nós. Ele nos dá poder, ele nos dá autoridade para pisar em cima de cabeça de serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. O inimigo nesse caso aqui é o diabo, porque no verso anterior fala que o diabo foi lançado, Satanás foi lançado à terra como um raio. Por isso eu quero te dizer, Efésios 4, 27, não deis lugar ao diabo. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, multiplique o canal para que mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho de Cristo e dê um joinha. Ative o sininho para receber as notificações. Que Deus abençoe em nome de Jesus.